Toda a gente sabe que as mulheres adoram conversar. Cafuné. Conseguem falar sobre qualquer assunto. O seu espaço para relaxar, rir, desconstruir. Com línguas afiadas. Parta a louça, risque fora das linhas. Permita-se ser mal visto. Opiniões variadas e muito boa disposição. O amor machuca demais, né? Vamos a isso. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai! Ai, 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 começamos aqui com suspense. Muito bom dia, bom dia, bom dia Ana, bom dia Rui, bom dia Sónia, bom dia Alberto. Hoje temos aqui o nosso Rui, é a primeira vez aqui, não é Rui? É. Então vamos mandar beijinhos lá para casa, para todos os que nos estão a ouvir ou a acompanhar através do Face. Um beijinho para todos os ouvintes da Rádio Clube de Angra, da Rádio Luz Canadá e todos os que nos acompanham, claro, através da nossa RVA. Hildeberto, o nosso pai aqui da rádio, quer mandar um olá a estes nossos queridos ouvintes. Ora, muito bem, eu não sei se é de mandar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque efetivamente somos ouvidos em várias partes do mundo, porque as rádios online são escutadas em qualquer parte do mundo. Exatamente. Por isso, seja como for, onde quer que se encontre, está na companhia da Rádio Voz dos Açores. Um abraço muito grande aqui da equipa do Cafuné. Muito bem. Rui, olá. Olá. Nós hoje já começámos assim meios contentes? contentes, Exato, claro, boa contentes, disposição. muito contentes ao domingo de manhã. E por que não? Já falámos de tamanhos. Este é o mês, faz sentido, porque este é o mês mais romântico, não é? Ah, é? Mês de fevereiro. Por isso não é o mais suposto, curto. É suposto ser o mês mais romântico. É mais curto, por isso é que é romântico. Deve ser. Tem que ser com, Perspectiva tão tem que ser com otimista. limite, Ana. Tem que ser limitado no tempo o romance. Pois não, se tem que ser limitado no tempo. O romance, sim, eu acho que, ou melhor, a realidade embate no romance e, portanto, é limitado no tempo. Mas eu continuo positiva e esperançosa que o romance seja uma coisa que se possa fazer durar. Uhum. É mais ou menos isso. Qual foi a época mais romântica para vocês? A época mais romântica. Ui. Acho que não tive nada a ver. Eu acho que não há uma época. Pois é isso, Na história, olhando na história, o romance está mais vivo, mais morto, ou está simplesmente diferente? Fim do romance. Não, agora fim do Fim romance. do romance. Eu não sei lá. Isto varia. É, Tu não exatamente. podes. Aliás, tu nem sequer podes falar de uma coisa que se passou há 300 ou 500 anos atrás, porque tu não tens ideia da noção, não sabes como é que as pessoas pensavam, não sabes. Bem Melhor, visto. tens uma ideia, como é que é, mas não Bem visto. Uhum. podes dizer, o romantismo há 700 anos atrás, não sabes. Uma coisa é certa, não havia Cheirava muito pior não havia pipi, Ana. Não cheirava. É que está, não cheirava. Não havia o As pessoas pipi. eram higiênicas à mesma. Se calhar Será? Os celtas Depende. eram higiênicos, os vikings eram higiênicos, os franceses Eram. Pois eram, mas os outros não eram. Não, desculpa, os vikings eram particularmente conhecidos por ser bem tratadinhos e bem Mas é o que eu estou a limpinhos. dizer, sabes, quando eles chegaram à Europa era só assim de gajas, porque eles tomavam banho Sim, uns tu e tens os um outros abade qualquer inglês a queixar-se da. Mas ainda há zonas onde se levanta a saia e deixa-se correr o xixi para o chão e portanto o cheiro antigamente devia ser uma coisa. Assim, Hoje não. temos os pipis, mas naquela altura não havia nada. Mas o pipi da Cristina, aquele tecnicamente cheira a pastilha elástica, não é? não. Gomas, ouvi dizer. E cheira bem, não cheira bem gomas. Eu adoro gomas, mas também é assim, eu não posso ter isto. Não, diz, agora diz, começas, acabas, não. Eu acho que Eu acho que o cheiro natural é isso que tu ias dizer. não, eu acho que o tempero deve ser para quem come. Eu apenas apresento o prato. Se querem pôr tempero ou não é comigo. Exato, pronto, acho que sim, tem lógica. Se gostam de gomas, não gostam de gomas, isso já é uma Mas coisa. cheirar a pronto. goma, acho que ninguém ganha nada com isso. Não, antes de comer uns ananases e uns kiwis, que é mais natural, não é? Isto já começou muito mal. Isto está a descambar. Vocês... Não, o romance. Bom, eu eu acho que a fui. nível de escrita eles eram mais românticos antigamente. Os gestos, Ok. como tinham que ser mais sutis, gosto. se Sim. calhar eram mais delicados.
Sim, sim. E a nuance também era diferente. É a questão do que é que atrai mais, é ver um tornozelo ou um cu e umas mamas. Exatamente. Portanto, sim, eu acho que já tivemos fases mais românticas. Hoje é tudo muito mais cru. Mais seco, não é? Mais seco. Demasiado exposto. Ok. Quer a nível físico. Vocês quer a acham, nível- vocês acham, isso é uma discussão Mas também que não há te muito esqueças- hoje em dia. Sim, diz. Não, estou a dizer, também não te esqueças, estavas condicionadas por uma série de regras sociais e morais Exatamente. que também condicionavam muito o que é que podias ou não fazer na sociedade. Pois está bem, mas olha, havia palavras tão bonitas. Claro. E aquelas frases tão lindas do dava-te um ósculo ardente. Que tempos que não ouvia isto, um Um ósculo. ósculo. Agora quem é que sabe o que é um ósculo? Pensa que eu estou a Verdade. falar de uma coisa exótica. Vão pensar que é um osgo ou uma coisa Exato. qualquer. E assim também é uma expressão que podes dizer quando queres mandar uma pessoa para o outro lado, também podes dizer de várias formas polidas e usar a palavra oscular. Mas eu não vou dizer aqui na. Não, mas eu estou a tentar manter o romance, os ósculos na nossa existência. Olha, o Mário, Mas é o Mário muscular, diz sim. que a época mais romântica é agora. Bom, mas isso é porque tu estás apaixonado, isso não vale. Bom dia, Carla. Mas é isso, eu fui procurar, já que isto é um mês muito romântico, formas de puxar assunto com as pessoas. Eu encontrei coisas maravilhosas. Logo a primeira é Toddy ou Nesquik? Exatamente. Chocolate aos Tortuguita começa pela cabecinha, pelas patinhas ou pelo rabinho? Oh, por amor da santa. Ai, santo Deus. Ora bem, eu ouvia coisas dessas aos trolhas às vezes, mas Desculpa, agora os, não... desculpa, os, Gostas- os trolhas conseguem ser mais criativos. Desculpa lá. Gostas de Não, pudim? Vocês, a sério. Quem é que dificuldade em chama? perceber isso. Quem é que fala? Não, eu nem Isto nem é percebo o ser contexto. Desculpa, lá, gostas de pudim? Santa paciência. Nem eu. E o que é que achas? Assim, o Ricardo Aruz Pereira engoliu o pudim inteiro, mas quer dizer, não sei como é que. Se calhar é isso. Como é que se puxa assunto? Como é que se quebra o gelo? Não sei, mas é assim. Agora voltando Não aos- desta forma. Voltando aos trolhas, Por favor. pelo menos eles eram. Tinhas aquela. Ó sardinha, anda cá à brasa. Pelo menos é uma coisa um bocadinho mais criativa, não é? Quer dizer. Parece que anda a sardinha agora, ninguém vai para a sardinha assustado. E é para congelada, esquece lá isso. Como é que se puxa assunto? Pois não sei. Eu acho que não se puxa. As Pois é. pessoas olham uma para a outra, é habito de jeito e comite. Mais uma onda assim. Mas pronto. Epá, não sei, às vezes é difícil. Às vezes é difícil puxar assunto. Ok, é. Porque é assim, se a conversa começa a fluir, depois a coisa vai. Agora, aquele passo inicial. Quem é que deve iniciar? Já agora, vamos aproveitar que temos cá um Um homem. homem. Há muito esta discussão hoje em dia, que é ela deve mandar a mensagem, ela deve ir atrás, não, ela não pode ir atrás, o homem é que tem que fazer, tu não tens que fazer, isto é uma discussão interminável. O que é que vocês Assim, acham? acho que aí devia ser perfeitamente democrático, quer dizer, qualquer lado tem o Qualquer direito um dos ou dois. pode iniciar a conversa ou pode iniciar a coisa. Não, Ok. acho que não há um dever. Não, tem que ser o homem, quer dizer, por Tem que amor ser da o santa. homem, tem que ser o... E isto é uma coisa... Eu não acho que haja Um assunto incendiário. obrigatoriedade de ser um ou de ser outro, não é? Agora, eu pessoalmente acho mais giro quando é ele a iniciar. Também eu concordo Porque contigo. por uma questão de educação e cultural, acho que tem que ser ou seja, eu dou os sinais e ele que se entenda a E ele tem que decifrar, tem que Exatamente. aprender fazer a ler. alguma coisa que eu não posso fazer tudo. Mas aí, às vezes o problema Eu é os acho que sinais. Quer dizer, que o que para vocês às vezes é perfeitamente óbvio, para um gajo não é. Às vezes vezes nós não É dizemos que eles se tudo, esforçam um bocadinho. às vezes nós É. dizemos tudo e eles não entendem. É. Caramba, é tão frustrante. É. Só falta desculpa, fazer eu sinais acho que eles de- só não entendem quando não querem entender. Olha que Olha não, que Ana, olha que Eu não. discordo, pá. Olha que não. E é assim. E depois há uma coisa que é assim, às vezes, pá, acho que sim, então deixa cá tentar. Ai, pumba, pancada. É. Pancada. Deve ser uma pancada. Mas, pá, se calhar não. Se calhar não. É. E às vezes Ok, não sei. chega a ser mesmo frustrante. Chega a ser mesmo frustrante. Estás lá com os sinais todos. Nada. Não passa nada. mas olha- O desgraçado já percebeu mal. Já levou tantas. Já percebeu mal meio dos sinais das vezes anteriores e pensa, pá, se calhar não.
Se calhar tem a ver com a nossa história. Mas, assim, quando não perceberem sinais, há uns cremes que a pessoa compra que são fluorescentes, que tu pões a indicar o caminho. Certo? E isso. Que faz uma setinha para. Exato, Para o coração. para os sítios. Para o coração. Pronto, e as pessoas que vão lá. Eu acho que ela não pensou, acho que ela não estava a dizer no coração. Coração. Olha, anda cá coração. Isto é uma frase de... Isto é Isso uma é a outra. trolha também. Não é nada. Não é, não. É, É um mais bocadinho. fofo. Eu é mais anda cá a cabeça. Não é essa. Pi! Não é essa. É a cabeça de cima do cérebro. Ah, Tá? muito Vocês bem, mas nós vamos à cabeça de baixo. O tamanho importa ou não? Importa. 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 Em quê? Eu estou a falar. É a biologia. Não é que. Eu estou a falar do clitóris. Clitóris importa. Claro que importa. Claro é o que mais importa. importante. Exatamente. É uma das coisas mais importantes. Eu acho que já disse isto antes e para mim começa a E sabes ser que na o tamanho do cabeça. clitóris também importa. Que é interessante. Sim, porque é um sensor nervoso, portanto, imagina. Com que- tantos nervos que nós temos ali, são mais de 8.000 terminações. Eles só nos mexem com os nervos errados, já percebeste isso? Claro. Mexam-nos nos nervos certos, pelo amor de Deus. Mas a parte maior está por dentro, não é? Quer dizer. Não, é verdade. A parte maior do clitóris está por dentro, não é o bocadinho que está de fora. Exatamente. Não sei. Exatamente. Eu acho que tudo tem que começar na cabeça. Na de cima. Na de Pronto. cima, exatamente. E através disso é que se desenvolve o resto, certo? Exatamente. Sim. Portanto, se interessa o tamanho, pois interessa. Interessa porque é biologia básica. Aham. Mas agora, como é que tu vês o tamanho se começas pela cabeça de cima? Não, tu às vezes apanhas assim essas coisas, que a cabeça de cima é muito grande e a de baixo não. Certo? Pronto. Pode acontecer o contrário. Este programa está a Exato, ficar também pode ser muito ao contrário. Portanto, eu recomendo que vocês apalpem terreno, a de cima e a de baixo, é para terem a certeza Que, mas daquilo. chegas à discoteca ou ao bar e dizes: olha, com licença. Plof. Vamos. Não é. Vocês sabem aquela música de cabeça? Arms, shoulders, head, shoulders, Sim. knees and toes. Pronto, então vamos educar os nossos ouvintes. Vocês vão cantar essa música com bulbos, tronco e glande. Oh, Para eles decorarem. Bulbos, tronco e glande, bulbos, tronco e Bulbos, tronco e glande. Decorem. Esta é a anatomia mais importante para vocês decorarem. Não sei, sabes que também há uma coisa que eu não É sei que o até clitóris ponto- é um pequeno pênis. Sim. Pronto, é igualzinho, mas é pequenininho. É, desenvolve-se é diferente. Sim. É, É. isso mesmo, é muito interessante. O que é interessante é que supostamente isto foi descoberto no século XVI por Mateu Colombo. Como é que ele E eu descobriu digo, isso? Aham. que raio de expedição é que este senhor se lembrou de fazer para encontrar isto? Como é que alguém se lembra de procurar e de encontrar uma coisa assim? A experiência Que de vida. expedição é ele que este Colombo fez? Foi às Américas. Os vários anatomistas começaram a fazer dissecações, a roubar cadáveres, fazer dissecações e por aí fora e foram descobrindo. E Mas no cadáver ele sabe lá se aquilo é interessante ou não. Olha lá, mas não era o Freud que também. Mas assim, eu contava. suponho que ele só tenha descoberto a estrutura. Freud. Eu suponho, assim, agora não estou a calcular, estou a falar sem saber, mas eu suponho que ele só tenha descoberto a estrutura e catalogado aquela estrutura. Agora a função, isso há de ter sido descoberto a posteriori, não? E alguns ainda não descobriram nada. Tem Exato, as alguns ainda investigações do não. Colombo, seja E lá, já vem do não é século nada. XVI, imagina. Não era o Freud que tratava o esterismo nas mulheres com Freud, aquelas máquinas exato. fantásticas que afinal ele não tratava esterismo nenhum, mas pelo menos elas divertiam-se muito naquelas consultas. Não, e antes E ele mulheres. fazia o trabalho manualmente. O médico Isso- ia lá e fazia o trabalho manualmente. E homens, e a partir daí dessa descoberta, isso passou a ser usado contra a mulher, supostamente. Exatamente, Ou seja, eram umas Freud, histéricas que estavam todas doidas. se tens prazer, és uma histérica, és uma doida, és uma neurótica. Pronto, isto, és lá aquilo. está, por isso é que se calhar as coisas ainda não chegaram bem à atualidade. Estão Exatamente. pouco desenvolvidas. E daí quem é que toma a decisão de quê? Também pode ser por aí, não é? Culturalmente falando. Não sei. Aham, exatamente. Mas olha, como é que se chama o senhor? Vocês podem ir ver as investigações do homem. Se não há vídeos mais atualizados. Mas científicos, está bem? Não vão àqueles que é mais... Exato. Pois. Quais são as qualidades mais atrativas para vocês? Falando agora de outras qualidades, vá.
Sentido do humor. Sentido do humor, importantíssimo, concordo. Alguma capacidade de raciocínio, que eu já desci muito nos meus padrões ultimamente, já não vai ser muito. Algum. Cultura geral também. Ok. Alguma cultura geral. Lealdade? Lealdade. Eu acima de tudo acho que o mais importante quando te relacionas é que aquela pessoa queira lá estar porque sim. Ela não é obrigada a estar lá, mas ela quer estar lá. Nada como deixar a gaiola aberta, não é? Essa coisa de querer fechar e a pessoa entrar e sair. E a liberdade vem daí. A pessoa não dizer, poder e a confiança sair. vem daí. Exatamente. Se não há confiança, não há relação. Quer dizer, uma relação que um é ciumento, outra coisa, e com quem foste, com quem falaste, ou quem é que não vais. Quer dizer, isso não, então não há uma relação, não há confiança. Se não há confiança, não há uma relação. Há qualquer coisa estranha ali. Exatamente. E hoje de manhã um amigo meu mandava uma mensagem sobre isto, que ele falava de casamento, a dizer que as pessoas assinam os papéis e ficam doidas. Ou seja, acaba a relação quando assinam os papéis de casamento, muda. E isto é um receio que muita gente tem. Eu também não. Eu fiz exatamente a tua cara. Ou seja, não é bem por aí, não é? Ou seja, se isso acontece, é porque alguma coisa já não estava bem. Sim. Porque é suposto o casamento não ser uma prisão. Para mim é exatamente o contrário, não é? Uma relação dá-nos mais liberdade ainda para sermos, ou seja, é uma pessoa que cresce connosco. Ou então alguma coisa está errada. E as pessoas têm os seus hobbies, têm os seus grupos de amigos, e não tem que ser tudo junto. Não. Exatamente. Exato, e não deve ser. O que é que fizeste hoje? Tipo contigo o dia todo? Creve? Pois, quer dizer, chega a uma altura que já, exatamente, não é? Cada um tem que ter o seu espaço. E o seu espaço interior, o seu espaço próprio, e há que respeitar o espaço do outro na relação. Exatamente. A individualidade é muito importante. Eu acho que a característica mais importante é essa. É tu estás lá porque queres estar lá, porque gostas daquela pessoa, porque gostas no sentido de achas a pessoa interessante e queres manter o relacionamento. Aliás, sem admiração, esquece. Não há... Tens que admirar a pessoa com quem estás. E depois tens aquelas coisas que acho uma coisa completamente patética e que é uma comissãozinha pessoal, que é então, quando fazem as páginas conjuntas. A página o Instagram ou o Facebook do fulano e cicrana. Deixa de ser um individual, passa a ser uma entidade, simbiótica. Quer dizer, é estranho. É estranho. É muito esquisito. Como é que vocês chamariam a página? Imaginem que tem alguém. É Helene. É muito, muito foleiro. Eu também não gosto disso, dessa junção, mas pronto. Muito bem. O que é que vos incita mais curiosidade hoje em dia? Em que sentido? Hoje parece que já está tudo descoberto, já está tudo inventado, já está tudo. O que é que ainda vos faz assim? Mexer, o que é não interessante? Não está nada descoberto nem nada inventado, minha cara. O conhecimento humano está sempre a expandir. Interminável. É interminável. Ou seja, tu atualmente sabes mais do que sabias há 100 anos e daqui a 50 anos vais saber mais do que sabias agora. Verdade. E a ciência faz-se incrementalmente e o conhecimento humano aumenta incrementalmente, porque pequenos incrementozinhos, às vezes mais rápidos, mais lentos, mas há sempre qualquer coisa a saber. E nós, há 500 anos ou 2000 anos atrás, explicávamos o mundo com deuses daqui e deuses dali, porque não sabíamos o que é que tínhamos. Agora vamos começando a explicar e vamos começando a perceber que o relâmpago não é o Deus que manda um Thor ou Zeus, ou depende da mitologia que quiseres. Há mitologias fantásticas, desde a mitologias da antiguidade, mitologias cristãs, tu tens toda uma série de mitologias. Já é muito interessante. Então, nós evoluímos no sentido científico por pequenos aumentos para destituir a ideia de Deus, que era uma ideia primitiva. É isso? Não, assim, tu como ser humano tens a necessidade de perceber o mundo que te rodeia. Sim, daí os mitos e surgem os mitos, surgem as lendas. Eu vou ser excomungado desta terra. Não vais. Mas é assim. Nós protegemos-te. É tranquilo, tenho as costas largas. Nós vamos vendo o mundo que nos rodeia e aquilo caiu ou aquela montanha explodiu porque se calhar o Deus que lá está furioso e coisa, depois ainda temos a pressão dos abalos. Mas a minha questão não é essa, atenção, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mas a questão é,
tu queres evoluir para destituir Deus. E isso é que eu acho verdadeiramente interessante. Não é destituir Não Deus. é destituir Assim, Deus no sentido... Não, é assim, os deuses são criados pelos humanos para explicar o mundo que os rodeia. Lá está, mas tu insistes, tu vês os fenómenos científicos e a Sim. parte tens Deus. E então vais descobrindo que não é Deus, é ciência. Sim. São fenómenos naturais. Não é Deus, Correto? Deus há para todos os gostos efetivos. Mas é tal história, nós estamos sempre no sentido de ou a ciência ou a religião. Não é assim, se tu acreditas, assim, tu podes separar as coisas, tu simplesmente dizes, ok, eu acredito, não sei, pronto, O que é que eu tenho que separar? não, é assim, tu não tens de dizer, foi Deus. Eu também não separo. Ou então dizes, realmente foi este movimento do magma que vai à superfície, mas foi Deus que causou aquele movimento do magma. Pá, isso assim, não funciona assim, gaita. Pá, tu podes podes acreditar no conceito de um Deus para que te consola, que dá-te consolo, que te ajuda em dificuldades e tal, mas não tens de dizer que foi Deus que fez explodir aquilo, ou então que fez que meio de criancinhas morressem num acidente de autocarro, ou que tenham parasitas dentro dos olhos a crescer e fiquem cegos aos 15 anos. Se isso é o teu conceito de Deus... Não é. Eu acho é piada discutir a ideia. Atenção, ok. Eu sou bastante agnóstica. Pronto. Não me confundas. Não é uma questão não, de fundamentalismo. Eu sei, é uma estou questão de brincando. achar piada à ideia. Sim, Não é? sim, sim. Nós evoluímos e tentamos modificar as coisas e descobrimos cada vez mais, mas continuamos com aquela engatada e Deus. Pá, olha a coisa do átomo. Sim. Do CERN. Já não Sim. lembro agora. Da partícula divina. Mas partícula... Lá está. Não, porra, isso não... Podes. Podes. Ela diz pior. Pronto, ok. Olha lá. Eu também, mas é Isso inoff. é um nome perfeitamente infeliz. Não há partícula de Deus nenhum, não há deuses. Aquilo é uma partícula. Só que por o bosão de Higgs, pá, simplesmente isso foi um nome um bocado infeliz, pronto. Mas é um nome e os nomes servem tá para bem, alguma coisa lá. servem, não sei. E quem é que deu o nome a isso? Foram os cientistas ou foram os jornalistas? Possivelmente foram os jornalistas. E quem é que criou os cientistas? Quem é que nasceu primeiro? Quem é que criou os cientistas? É assim, tu tens ovos já Tu és feito de pozinho de estrelas, isso já está visto. És feito de pozinho de estrelas. E os átomos que foram injetados nas reações E depois há outra questão que a mim também que acho interessante, que é, saber que é um fenómeno natural e não é um deus ou deuses, não muda em nada o facto de tu te quereres relacionar com uma entidade que seja superior a ti ou seja externa. Mas o que é Deus para E não te vocês? ajuda em nada, porque essas histórias ao menos ajudavam as pessoas. Saber que um relâmpago cai porque é um efeito da atmosfera, mas é uma treta, é bonito, não é? Então, mas assim, que nós sabes drogas, como evitá-los? Sabes que não deves andar com uma cruz ou com um pau ou com um ferro na mão. Mas o que é que isso interessa? A gente quer evitar agora acidentes com relâmpagos. Fala por ti, eu pessoalmente prefiro. Já me bastou estar a fazer radiotelemetria de bisontes no meio de um descampado com uma antena e um rádio na mão e ver um relâmpago a cair. Mas que não termino no chão e dizer palavrões, tiro tudo ao ar e. O que estavas a perguntar? Desculpa. Já não sei. Que era Deus para nós? Sim, Exato. que é Deus para vocês. Ora bem, Deus é assim um sentimento tipo saudade, para mim. Ok, interessante. É a ideia de existir algo que seja maior do que eu e que de alguma maneira possa entender-me, ou eu entenda a ele, certo? Ou seja, ao fim e ao cabo é encontrar alguém que te ama incondicionalmente. Muito diferente daquele Deus que castiga e que manda pragas e Pois eu nunca me dei muito bem com é ele. suposto ser acolhedor. Mas é a mesma entidade, tecnicamente. Pelo menos o judaico-cristão é a mesma entidade. É a mesma entidade, mas tem mais a ver com a maneira como foi feito o marketing e a publicidade. E então, o marketing judaico-cristão nunca me agradou muito. Pronto. Porque aquele Deus era muito... ao bom, à ideia do bem e do mal, ok? Essa eu acho perfeitamente razoável, mas depois o facto de tu seres mau e seres castigado por causa disso também perturba-me. Porque eu sou má muitas vezes. E tens noção que esse Deus judaico-cristão veio à partida de um Deus do panteão judaico antigo, israelita antigo, que era um Deus da guerra, um Deus do trovão, El. Depois foi evoluindo para o Deus atual. Pois eu sei, mas é a tal história. Eu não me dei bem com essa publicidade.
Eu gosto mais da ideia de um Deus amoroso. Ok. Também eu. É o Deus castigador. Não Até faz porque, o amor, sentido sequer. até porque o amor está cientificamente provado, que é o que dizem as pessoas quando querem convencer alguém, que cura. Não é? Nós Eu temos acho que estudos que cura, mostram faz isso, a milagres. diferença que faz nas nossas células e não é? E também manda abaixo. Também o amor. O amor, Não, não. Quando ele acaba- acredito. O segredo para não acabar Tem é que se alimentar. continuar. Isso mesmo. É alimentar. E depois há criancinhas desnutridas também. Há o quê? Há crianças desnutridas, essa amor que se alimenta às vezes não alimenta nada. Não alimenta muito. São só calorias vazias. Atenção, essas coisas. Não, mas acho interessante. O que é que suscita Mas curiosidade Não é só atualmente? alimentar, é alimento, lá está. que é Nutritivo. vazio. Isso mesmo, que nutra. Tem que ser É nutritivo. diferente. É como a Ana estava a dizer, há um que é vazio, outro não. Diz É aqui o isso Mário mesmo. que é impossível haver amor se não houver respeito e admiração. Exatamente. Também Sim, concordo. perfeitamente. Exatamente. Não, mas o que é que suscita curiosidade nos últimos tempos? Mas a mim, Eu acho que, voltando à conversa de Deus, da ciência e do que suscitar a curiosidade, o que suscita a curiosidade é o facto de ainda sermos curiosos. E de estarmos sempre à procura de saber quem somos, de onde é que viemos, o que é que estamos cá a fazer, o propósito. E eu acho que isso é que é fascinante ao fim e ao cabo, porque é tudo uma experiência muito humana, não é? E tu acabas por estar a pensar qual é a lógica e qual é o propósito. é fascinante, mas ao mesmo tempo acho que nos afasta de nós. Nós questionamos tanto que às vezes vivemos muito pouco. Não sei se faz sentido. Faz. Olha, queres que eu leia o meu poema? Quero! desejosa por esse poema. Quero! Não, agora não é para ler já, mas vem a propósito precisamente É que é do desta queijo. conversa. Ai, que bom! E a seguir O vamos ao poema- pipi do Hildeberto, que ele deixou-nos um pipi aqui no... ou seja, Cuidado com as palavras. Também cheira a gomas, é? O poema é da Clarice Lispector e diz assim: acordei hoje com tal nostalgia de ser feliz. Eu nunca fui livre na minha vida inteira. Por dentro, eu sempre me persegui. Eu me tornei intolerável para mim mesma. Vivo numa dualidade lacerante. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa em mim. Eu queria uma liberdade olímpica, mas essa liberdade só é concedida aos seres imateriais. Enquanto eu tiver corpo, ele me submeterá às suas exigências. Vejo a liberdade como uma forma de beleza e essa beleza me falta. Em Sopro de Vida, que era o texto da Clarice Lispector, que tem a ver precisamente com o que estávamos a falar. exatamente, muito bonito, obrigada. Obrigada à autora. E não lhe fiz justiça porque declamar não é a minha onda, mas Pois para dizer não precisamente- pediste ao Rui para fazer aquela voz Pois, sexy pois é verdade. radiofónica. Mas tem a ver com isto que estávamos a dizer, da aproximação de, às vezes, na procura de nós mesmos, esquecemos que também somos matéria. Exatamente. E esquecemos de viver. E, portanto, essa liberdade que ambiciamos como uma proeza olímpica acaba por não acontecer pelas restrições da matéria. E acho que também temos que aprender a lidar com essa situação. Pronto. Exatamente. E não sei se A nós matéria, o que é da somos matéria. consumidos por todo o nosso cotidiano, por o nosso trabalho. É. Há pessoas que vivem, não conseguem viver. Ou melhor, Exatamente. sobrevivem. É. Mas o poema continuava e dizia qualquer coisa que tinha a liberdade da gangorra. Às vezes ia, outras vezes vinha e havia um equilíbrio desequilibrado. Eu acho que o truque é esse, é descobrir o equilíbrio desequilibrado, certo? Porque uma das grandes pragas epidémicas, eu acho que é o aborrecimento. É, exatamente. Também. Pronto, porque o facto de tu teres, como tu estavas a dizer, casa-trabalho, trabalho-casa, sem consciência e em regime semi-automático de sobrevivência, acaba por lá está, ou vivemos demasiado espiritualizados ou vivemos condicionados ao cotidiano. E esse Exatamente. aborrecimento- E repara que tu estás numa época em que tens o potencial de ter uma quantidade enorme de informação à tua frente e ao teu dispor, mas neste momento estás a ser bombardeado com tanta tralha, tu deixas de perceber e deixas de... Exatamente. E tornas-te quase... Aquilo torna-se uma coisa inerte, tu ficas abstraído, já às vezes, Estamos distraídos. e vês uma sociedade, às vezes está completamente
completamente abstraída e dessensibilizada ao que lhe passa à volta já. Pois, eu acho que é aquela situação. Tu vês as notícias e vês guerra tantas vezes. Eu, por exemplo, a primeira imagem da guerra na Ucrânia chocou-me. Agora já não me choca nada. Porque já passaram montes de anos e eu continuo a ver imagens de guerra. Portanto, não acredito que choque. Pelo menos se vires o que eu vejo, choca. Não vejo o que Nem tu vês, mais. porque eu não posso ver essas coisas. Eu também não consigo. Afeta-me demasiado. Lá está. Eu confesso que Mesmo eu deixei no início estava a seguir. Não consigo, muito, parece que estou a sentir aquilo tudo. E a da altura tive que deixar, tenho meio dúzia de canais de Telegram e para fora de várias coisas. E deixei de. Só vejo esporadicamente porque torna-se demasiado pesado. Mas lá está. Mas aí também não nos podemos ficar insensíveis a isso. Exatamente. Ou seja, não nos podemos esquecer do que é que está a acontecer. Mas o não ver não quer dizer que a gente não Claro, esteja... sim. Mas é a questão, tu também te vês tantas vezes, também te sensibilizas para a questão. Ou não, depende, Ou pronto, não. mas tens que saber gerir acabas a com quantidade essa informação. Sim. E filtrar. Pois então acredito que sim. Exatamente, é muito importante. É como se costuma dizer, a partir do momento que tu dás um nome a tudo e que estás tão presa a todos estes conceitos, tu deixas de vivenciar as coisas também. E nós andamos muito distraídos e muito supercarregados e acabamos por não nos ligarmos àquilo que é a essência, não é? Sim, mas mesmo tu sabendo os nomes Que é das esse coisas. todo, e esse equilíbrio é super importante. Ou seja, a vida é no gerúndio, é vivendo, é equilibrando. Nós não chegamos ao equilíbrio, as pessoas querem o equilíbrio. Então, como é que eu vou ficar equilibrado Tudo bem, sempre? mas- Não vais. mas Tu não não sei- lavas os dentes uma vez na vida. O esmalte e outras coisas uma vez. Não lavas uma vez na vida, tu não fazes as coisas que tu tens que ir fazendo. Mas A vida é usa assim. só o pipi. Mas é assim, tu não podes perder a curiosidade pelo mundo que te rodeia. Sim. Se tu perdes a curiosidade Exatamente. por perceber o mundo que te rodeia, e aquilo que às vezes custa-me a ver, pronto, lá está, eu sou um biólogo que agora está a dar aulas, salvo seja, e às vezes preocupa-me a falta de curiosidade dos putos. A falta de, Não é estimulada. Não, e depois mas então eu vou ao chat GPT, ele diz-me tudo, eu não preciso saber. Não é é estimulado. horrível. Ontem já estive numa tertúlia sobre a AI e por aí fora. E há quem defenda acérrimamente aquilo e há quem. Tem vantagens, mas também tem muitos perigos. Exatamente. E preocupa-me o facto de eu ver os putos a deixarem de usar o cérebro para o relarem para carregar no computador e terem uma resposta. Quer dizer, faço uma pergunta na aula, e agora com esta treta dos manuais digitais, tinha já um puto de coisa aberta a ler uma resposta com palavras que ele mal percebe, se for preciso, a dar uma resposta. Eu, por amor da santa, fecha lá o porquê do chat GPT. Exatamente. Pensa e tem curiosidade pelo aquilo que te rodeia. Porque é que aquela planta cresce? Porque é que aquele animal faz isto? Porque é que há uma maré? Porque é que o sol nasce? Porque é que o sol se põe? Não há curiosidade. Sabem que é engraçado? Desculpa, estava-me aqui a lembrar. Porque é que o mar às vezes é mais salgado, às vezes é menos. Isso também é uma coisa. Isso tem a ver com a quantidade de Isso também é bacalhau. uma Isso tem a ver com coisa. a quantidade de bacalhau que lá está dentro. Avançando. Bacalhau salgado molhado, não é? Olha. Não, já tínhamos tido essa conversa da inteligência artificial e na altura já me Exatamente. E concordo. A questão estava aqui a lembrar-me de duas coisas muito importantes que aconteciam na nossa altura. Primeiro, nós não vivíamos a vida agarrada aos ecrãs. Sim. Nem mais. Nós, Completamente. na fase em que é suposto, observávamos. Sim, E depois estava-me a lembrar de outra coisa muito interessante que já não vejo à venda há que tempos. Quando eu era pequena e naquela fase do porquê, dávamos uns livros que eram mesmo os era o porquês. português, exatamente. Eu tenho Exatamente. Eu ainda tenho. Eu tenho isso, eu tenho assim, como é que funciona, o porquê disto, o porquê daquilo. Isso era fantástico. Aliás, e tu ias à procura daquilo, tu ias às bibliotecas, ias ver aqui, ias ali, tu ias ver as coisas e querias saber. Hoje está tudo feito, não é? Isso também é culpa nossa, dos adultos, não é? Que às vezes não queremos perder o tempo ou temos as nossas prioridades mal definidas muitas vezes e fazemos as coisas pelos miúdos. Sim. Nós damos as respostas, e lá está, então não diz, estimula a curiosidade. Olha, toma lá e não me chateias. Toma, Mas a minha mãe também fazia isso, mas era com o livro. Toma lá, vai ler. Não estás a querer saber bem. Pois, exato, mas é diferente. Nós consultávamos as enciclopédias e eu adorava aquilo. Folhear uma enciclopédia, eu adorava. Pois eu adorava. também.
também gostava. Com os peixinhos de prata. Pois esse tinhas que andar depois a esmagá-los, que senão depois eles já vão ter que ir tudo, não é? Mas eu acho que eles não se habituam a perguntar o porquê, para além da falta de observação, Sim. que é essencial. Não é só porque lhes damos as respostas. Aham. É porque eles não têm mesmo curiosidade natural. Não tem. Mas é porque não é estimulada, digo eu. Não acho que seja isso. Eu acho que o sistema os habitua que eles não precisam de pensar nos porquês, porque Está tudo à está mão. tudo dito. Feito. alguém lhes vai dar uma resposta. Não seja necessariamente o GPT. Pode Não, ser mas o professor. não faz ao Google. Eu cheguei a ver trabalhos em que eu pedi coisa. Epá, aquilo que lá estava era literalmente o primeiro resultado da pesquisa por que ele teve no Google. Ok, E mas eu até fazia-me dou- copy paste aquela porcaria. Alguém- direta, Aulas quer a dizer, putos porra. mais novos, não é? E o condicionamento, vamos falar assim, começa no escalão mais novo. E o condicionamento é: tu não faças perguntas porque eu é que te digo aquilo que tu Pronto, precisas exato. saber. Não O que é questiona. horrível, o que é Isso horrível, acontece, é horrível. sim. Mas É isso tipo, é não muito perguntes útil. nada que eu digo aquilo que tu precisas Mas saber. isso é de horrível. propósito, é útil, porque aquele que não questiona não levanta Pois eu problemas. sei, A autoridade. Eu estou a dizer que isto é uma questão do sistema. O sistema Exatamente. está feito para Exatamente. não haver curiosidade. É. É para tu não questionares. São as coisa ovelhas. nenhuma. São as O que é ovelhas. péssimo, tu deves questionar e deves perguntar e deves. E coisa. Mas tu vês E- no meio científico em que isso se torna lógico. A pessoa curiosa é uma pessoa Sim, perigosa. tu é suposto seres curioso. É suposto haver curiosidade. Aliás, tem que haver curiosidade. No meio científico, mas eu venho do outro meio, que é o educacional, e não é suposto tu teres curiosidade. aliás- Não. É suposto tu aprenderes. É. Está bem, mas tu para aprender tens de ter curiosidade. cara. Não. Uma coisa que Eu concordo uma coisa, com a uma Ana. coisa que eu não Tu tenho comes que à eu não tenho colher o mínimo problema de e ter os meus acabou. alunos É olha, isso não sei, mesmo. mas amanhã digo-te. É o Então que eu- eu não Sim, sei, minha mas opinião já te vou também é. dizer. Exatamente. Mas eu Eu não tenho caneta- problemas nenhum a dizer, eu não sei agora, mas eu dou-te a resposta amanhã ou já te vejo isso. Mas lá está, é a diferença da maneira como as pessoas são formadas. Porque eu vou-te dizer o que é que aconteceu. Tu não andaste na Escola Superior de Educação. Não. Lá Exato. está, eu sou um biólogo. Mas eu ando atrás de andei. charada. E tu sabes que Também. quando a gente dizia isso, quando dizíamos assim, mas eu não sei, dou-te a resposta amanhã, levavas logo nas orelhas. Mas isso é O professor- estúpido. Ah, mas porquê? Isso é estúpido. Eu também faço isso. Porque o professor tem a obrigatoriedade de ter as respostas É. e não pode falhar na resposta que dá. Desculpa lá, E se- portanto não pode admitir que não sabe alguma Então coisa. pode dizer assim: olha, é uma boa questão, vocês vão explorar e falamos disto amanhã. Pode. Vá. Pode, Isso bem. Dá-se a pode, volta. mas não pode dizer, olha, não sei e depois responde-te. Pronto. Tens que Sim, saber. mas quando- Tens quando- que ter o quando- farol da quando- assim, sapiência. Mas está errado. É assim, Não acho. eu posso ser que eu falei, opá, Somos não sei se é humanos. didático ou não, assim, eles têm a vontade de me perguntar coisas, às vezes nem tem a ver propriamente, às vezes nem tem a ver com o tema da aula. Pá, mas se eles me perguntam, eu tento responder. E se não sei, digo, opá, agora não sei, mas amanhã dou-te a resposta. Mas olha, eu faço a mesma coisa. Eu não estou a dizer que tu estejas Uhum. errado. Eu estou-te a dizer que é uma questão que tem a ver, ao retorno Uhum. da curiosidade, tem a ver com a maneira como nós somos formados. Pois, a curiosidade. Certo? Se tu vais para uma Ou de instituição formatos. superior que te diz que tu é que tens que ensinar e eles têm que aprender e que não podes admitir que não sabes alguma coisa. E se tu não te questionas, porque Uhum. eu tenho um azar de caraças que tem uma cabecinha que gosta muito também de questionar, tu não questionas, tu vais repetir o modelo. Epá, olha, ainda bem que eu não tenho nada pedagógico. Pronto. E quando Olha. chegas ao sistema, Porra. o sistema também está montado, principalmente nos escalões mais baixos. Uhum. Porque depois chegam aos de cima e dizem assim: não, agora vocês têm que passar pela vossa cabecinha. É. Mas andámos anos a treiná-los para eles só Não pensarem. debitarem aquilo que Tal nós e qual. queremos que eles aprendam. Verdade. Pronto, é assim, E não vem a falar que eu- o Salazar é que manda. Pô. Estamos eu iguais. confesso É, que concordo eu contigo, tenho Vejo isso receio também. e terror de dar aulas a putos abaixo do 7º ano. Não sei se sabia lidar com isso. Eu tenho terror dos grandes. Porque Não, com esse eu estou à vontade. Temos aqui uns professores aterrorizados. Não, no sentido em que assim, Eu tô eu não bem. sei se eu conseguia transmitir. Lá está, eu se calhar depois não ia ter as ferramentas para saber transmitir aos putos mais novos as coisas. Eu às vezes já tenho que repetir a mesma coisa de 3 formas diferentes para a coisa encaixar. Aos mais velhinhos. Pois. Porque se calhar depois às vezes falo de uma forma se calhar um bocado mais científica ou mais pateta. Pateta é bom. Não, mas o Eles pateta é percebem bom. melhor Cria Não, ligação. eu e- gosto da cenoura e do Do chicote. equilíbrio. A cenoura e chicote. Opa, Não, eu acho que, independentemente de serem mais pequenos ou maiores, o grande truque, se é que existe, é a capacidade de ligar emocionalmente aos miúdos. Sim, exatamente.
Porque se eles criarem uma relação afetiva contigo, tu de facto É depois chave. consegues ensinar Sim, alguma coisa. sim, sim, chave. sim, sem dúvida. Mesmo que eles tenham dificuldades. E eu isso já ouvi muitas vezes, e acho que é uma coisa positiva, que é, eu até nem gosto de inglês, mas gosto da professora. Sim, 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 sim. O que tem lógica para mim, eles não precisam gostar daquilo que eu estou a ensinar, Claro. mas eu tenho que desenvolver uma Exatamente. relação com E eles. eu falo por mim como aluno, que é, às vezes até não posso não gostar da matéria, mas se eu gosto daquele professor, eu vou tentar fazer as Exatamente. coisas, Exato. nem Era- seja para ele ficar contente comigo. Era o que vínhamos a falar no carro. Eu não ganhei gosto a algumas disciplinas por causa dos professores. E outras que eu nem gostava assim tanto. Adorava os professores, gostei das disciplinas. Lá está, o professor, a maneira como ele se relaciona tem muito a Mas ver. também quero dizer uma coisa. Claro que não se agrada a toda a para- gente. Sim. Somos o todos pessoal assim. também não é? perceber que é, isso é tudo muito bonito, mas leva-te a ti ao extremo e ao limiar Tens que ter limites, da atenção. pobreza e do cansaço físico. Tens que ter limites. sim, sim, sim. Tu, lá está, é outra aprendizagem que tens que fazer. Uhum. Como te ligares, mas não dás cabo da tua energia Sim. toda em função daquele momento emocional, porque às Exatamente. vezes é muito É. esgotante. E no primeiro ano que dei aulas eu senti muito isso, É. senti muito essa. Eu chegava angustiado, ou seja, e ainda continuo a ficar angustiado e a bravestar quando estou a corrigir testes. Pronto. Tanto que eu já não os corrijo em público, porque eu começo a. Eu já lhes tenho dito, se vocês estivessem à minha beira, levavam tudo. Mas eu, pá, primeiro ano que dei aulas, eu sofria com aquilo, porque, pá, mas a gente falou disto, tu respondiste-me isto na aula, porque tu agora não consegues responder esta porcaria agora. É. Mas pronto, é de facto. Isso é uma coisa que vem com a experiência. Nós temos que aprender a pôr a barreira, não é? Eu também tive que fazer essa, Não, e essa depois, aprendizagem. às vezes depois também o problema, pá, não é problema, mas depois desgasta-te emocionalmente, é quando consegues ter uma boa relação com os putos, eles depois vêm-te contar Sim. os problemas, as coisas, Sim, pá, e sim, então sim, sendo sim. diretor de turma, passam-te coisas pelas mãos que deixam. Uma vez no meu segundo ano, também fui diretor de turma de uma turma de profis, pá, houve uma situação muito complicada a nível familiar com uma aluna minha, na minha direção de turma, pá, no dia em que ela contou umas coisas que se passaram, eu saí daquela escola com vontade de pegar fogo ao mundo. Sim, Eu saí dali com vontade de pegar fogo ao mundo. acredito. Pá, são coisas que não te passam pela cabeça. A gente vê tudo. E ouve E isso, Coisas terríveis. pá, mexe muito. Ai, vamos aliviar isto. Bota-lhe o pipi. Eu ia dizer, era o que eu Vai, ia vai ao pipi. dizer, Ana. Isto está muito sério, a gente vai ao pipi do Hilberto. Só sei. Salve seja! Eu não sei se o Rui sabe, nós aqui. O nosso Hilberto costuma ter aqui uma rubrica. Ele deixa-nos uma surpresa, nós sabemos o que é, isto É isso. toca e bola para a frente e está a andar. Ok. Portanto, hoje temos o novo perfume pipi. Não fazemos ideia o que seja. É o nosso A gente nunca sabe. momento Hilberto. Vamos a isto. Vamos falar do pipi? Acabou de sair um novo produto. Já está no mercado e vai esgotar. Eu já ouvi este. Para aplicar no centro do mundo, que é onde a vida sai a brotar. É uma Bruna. É uma bruma muito refrescante que serve para refrescar o teu pipi. Deixa a mulher muito mais confiante e do mais cheiroso que eu já vi. Todo o cheiro fica mais concentrado. A cheira bem, cheira a Cheira a lavado. pipi. O frasquinho traz um embrulho engraçado. A cheira bem, cheira a lavado. Antes de ires para uma reuniãozita ou para uma noite de arrebenta, não precisas de usar toalhita. Compra um pipi por 29,90. Não é perfume aquilo que falamos, é uma bruma, um novo conceito para perfumar aquilo que mais amamos, que bem na verdade é um estreito. É para pôr onde se faz xixi, uma coisa fresca para pôr naquela zona. A bruma, porque é para pôr no pipi. Se fosse perfume era para meter na mona. O cheiro fica mais concentrado. A cheira bem, Cheira a lavado. O frasquinho traz um embrulho engraçado. Cheira bem. Cheira a lavado.
Antes de ires para uma reuniãozita ou então para uma noite de rebenta, não precisas de usar toalhita. Compra um pipi por 29,90. Cheira bem. Cheira lavado. Esta fica na cabeça. Cheira bem. Antes de ires para uma reuniãozita ou para uma noite de arrebenta, não precisas de usar toalhita. Compra um pipi por 29,90. Ora bem. Comentários. A música está ótima. O Rui estava a mostrar que há mais produtos democráticos para, para os homens também. Não, isso era as duas coisas, que é o pili e o tomates. Pronto, então já sabem, a Cristina tem que alargar o mercado. O tomates é a sugestão do Raminhos e acho que o pili era da gaja do extremamente agradável eu sei. Eu Joana tenho Marques. as Três Marias. Sim. E então acho que temos que apostar nos homens também, não é só para os pipis, eles também têm direito. E também precisam, às vezes. A aguinha e sabão fazem o resultado. Não é? Cheirar a lavado. Não, eu por acaso é assim, este país está cada vez melhor. Achei piada à ideia, mas preocupa-me enfiar perfumes em determinados sítios. Supostamente está estudado para não fazer mal, não causar irritações. Supostamente, mas assim, a água e sabão funciona. Eu concordo contigo. Exato. E mesmo assim depende do sabão. Eu lembro daquela música O Patchouli. E as feromonas também têm que fazer o seu efeito. Papel. Exatamente. O perfume Patchouli é uma boa música. Exato, o perfume Patchouli e está parecido. Exato, mas isso é importante. Isso é importante, nós rejeitamos pessoas com base no cheiro. Com base no cheiro. Assim, Olha, isso por acaso é uma coisa interessante. Convenhamos que a aguinha e sabão não fazem mal a ninguém. Mas há pessoal que se esquece disso. Sim. Eu estou na adolescência, às vezes uma pessoa entra na sala e sente assim aquele cheiro a humanidade. Adolescência é normal. É o cheiro a humanidade. Um gajo entra na sala e a primeira coisa que eu faço às vezes é abrir a janela. E digo-me, pá, está aqui um cheiro a humanidade. Cheiro a humanidade que está. É uma forma mais simpática de pôr a coisa, não é? Quer dizer, cheiro a humanidade. Por acaso, falares nos cheiros da importância das pessoas, antes de haver tanto esta coisa dos perfumes, selecionava-se muito pelo cheiro, o companheiro. O cheiro é muito importante. Mas agora continuamos a selecionar. Mas é diferente. E o cheirar a pele da pessoa, sentir o cheiro da pessoa, sentir o cheiro do cabelo, sentir o cheiro da pele. Ótimo ou não, depende. Porque hoje em dia já é mais diferente, acho eu. Porque o mais natural, tu consegues sentir o cheiro da própria pessoa, não é? Porque cada um tem o seu. Exatamente. Por isso é que nós rejeitamos ou nos sentimos atraídos por alguém. Eu posso dizer, para mim, quando as pessoas se encharcam em perfume, não me atrai. Torna-se demasiado. Seja homem, seja mulher. Eu também não me encharco em perfume. Asfixia. Às vezes uma pessoa passa e. Deixa rastro. Principalmente aos sábados. Eu gosto muito de cheirar um pescocinho. Não, mas eu gosto de cheirar. O que está mais perto é o Rui. Não sei. Mas que esse pescoço cheira à pessoa ou ao lavadinho, mas que não transanda a perfume que se senta a 2 km, não é? Há perfumes muito fortes, sim senhora. Concordo contigo, também não gosto, seja homem ou mulher. Mas, de facto, a questão da biologia e das feromonas cumpre o seu papel e tem o seu propósito. Claro. E ainda mais a questão de não mascarar isso com perfume. Era isso mesmo. O desodorizantezinho e tal, lavadinho, desodorizante, às vezes um borrifo qualquer coisa. Mas é engraçado que tu também identificas algumas pessoas com alguns perfumes. Claro que sim. Claro que sim. Eu lembro que tinha uma colega na faculdade, já não me lembro porque ela usava. Exato. Mas lembro-me que do cheiro dela corresponde a um perfume. E é engraçado que às vezes passo por perfume e lembro-me dela. Sim. Também é perfeitamente legítimo. Mas já está, mas tem a ver com o uso mais ou menos judicial desse. Sim, com parcimónia. Exato.
Não é meio frasco por cima da... Portanto, equilíbrio. Não abusem no Equilíbrio perfume. em tudo na vida. Tomem bem, também não abusem Olha, no cheiro Perfume natural. foi um filme que eu achei interessantíssimo e o livro também. Sim. Por acaso li infelizmente nunca li várias o perfume. vezes Sim, sim, sim. E espantou-me o filme, porque Adorei o filme. achei que ia-me arrepender de o ver. Mas Não vamos foi dar bem conseguido. spoiler, mas Não vou. o Adorei interessante o do filme. filme Foi dos é que a que eu mais personagem não tem olfato. Sim. Do filme e do livro. Sim. E então, É fabuloso. com base nisso, imaginem alguém Eu não ter olfato. adorei. Quando estão constipados, já é o É caneco. terrível. Portanto, Voltamos aí à pandemia. Sim, exato. A minha mãe ficou 2 anos quase sem olfato. Exatamente. mas quem não tem olfato também não tem gosto. Não tem gosto. É, Exatamente. É isso. Estava a pensar Não sabe nisso. nada, as coisas não sabem nada. Exato. O que pode ser bom ou mau, pronto. Mas pronto. Epá. Vocês só nos levam para maus caminhos. Isto não Fala pode por ti, ser. tu é que estás a lutar para ti própria. Até porque eu vou-te dizer, imagina, o perigo que era a humanidade não ter olfato Sim. e ao mesmo tempo não ter paladar, porque esses desenvolveram-se, aqui o chefe pode falar melhor, para nos proteger de andarmos a comer plantas e vagas venenosas. Sim, certo? e carne putrefacta Exato. e tudo e mais alguma coisa, sim. Que eu lembro de ter Covid e tinha lá um bacalhau apetrecer. E tu adoraste. E Eu bem, achei que o bacalhau estava muito bom. Pronto, Mas porquê? Porque eu não tinha olfato nem paladar. Fez-te Viste mal. Viste Claro quando, que quando fez. viste o bolor ou quando foi tudo depois por Não, fora? foi o bolor. Eu comecei a olhar para ele e disse assim, mas eu não me cheiro a nada. Mas eu não pus salsa. O que é isto, Está um verde? bocado- Portanto, existe como sistema de defesa. Mas o teu erro da foi espécie. teres visto o bolor. Se não tivesses visto, estava tudo bem. Pois ainda bem que só me afetou 2 Não, depois no centímetros. dia a Ficaste seguir a coisa. condicionada. Não, depois no dia a seguir a coisa fazia, ela notava também. Marchava. Pronto, mas lá está. Infectou-me 2 centímetros e ainda me tinha os outros. Tá? Ai, mas isto não sentir o sabor da comida. Uf, Não, é horrível. eu gosto tanto de comer. Comida é das coisas melhores e o cheiro da comida. Não E não é? é só o cheiro da comida, é o cheiro das coisas. É. As cores. Pá, e uma coisa que é engraçada é que nós estamos rodeados de cheiro e às vezes não nos apercebemos. Uma coisa que me espantou, pá, pronto, eu há uns anos atrás tive a sorte de velejar a distâncias relativamente longas, e tu, quando estás muito tempo no mar, quando estás 1 ou 2 dias a seguir no mar, tu quando chegas perto de terra, tu às vezes não vês terra e já sentes o cheiro de terra. Tu sentes o cheiro da resina, sentes o cheiro da terra, é uma coisa incrível. Que bonito. Tu estás a chegar a Itália, estás a chegar a São Miguel ou quer que seja, e estás a sentir o cheiro da terra, às vezes ainda antes quase de ver a terra. E isso é uma coisa que me espantou mesmo, espantou-me. Porque tu sentes E agora só para meter nojo. Mas tu sabes como é que chama esse fenómeno de cheiro a terra? Como é? não, isso aí é o. Diz. Não, isso é o cheiro a terra molhada. É diferente. O cheiro, cheira a terra, mas cheira a chuva, não, cheira aos fungos que estão na terra. Mas, É. Mas eu digo isto com Aquele cheirinho tão bom. Aquele cheirinho tão bom é de fungos. basicamente. Aquele cheirinho tão bom. Mas são os fundos que são fundamentais para que tenhas. Eu adoro aquele cheiro. Sim, mas isso é fundamental para que tenhas a vida no solo. Fazem relações simbióticas com as raízes e tudo mais. Vá, Rui, estraga-nos lá mais alguma ideia deixa- romântica. Lá, estraga-nos mais uma. Já bastou a conversa a pergunta dela do cheiro o que é que cheiram as algas? O que é que cheiram as algas? Diz lá. Pergunta aos nossos ouvintes. Pronto, então eu agora faço test drives ao pessoal. Então era que cheiram as algas. E depois há vários tipos de cérebros em funcionamento, não é? Há aquele que é engraçado e te diz cheiram a peixe. Palmas para ti, Fábio, beijinhos. Depois há Beijinhos para o Fábio, não sei quem é, mas pronto. um colega nosso. Depois há outros que respondem o quê? Diz, cheira a iodo, cheira a várias Exato. coisas. Depois também depende do grau de composição. E também depende do grau de composição da alga, não é? E depois há aquelas mentes mais versadas nas artes poéticas e que acham que o mar cheira a mar. As algas cheiram a mar. E isso com tudo que implica o cheiro a mar. Exatamente. Certo? Pronto. E depois há estas alminhas que estragam tudo e eles dizem, é algas em decomposição. Tá? Já agora, só uma parte. A expressão, fora de contexto, a expressão anda a fazer test drive às pessoas, sou um bocado mal fora de contexto. It is what it is. Nós estamos sempre a fazer test drives a toda a gente. Eu é que sou mais honesta em relação a isso. Ora bem. Eu ontem aprendi uma coisa. Vocês vão só dizer-me se rima ou não rima. Está bem?
Fui tomar banho na praia de Purucuru. Veio uma onda e molhou os meus pés. Não é cu? Purucurucu? Rima ou não? Pés não rima. Não rima porque eu levantei-me. A sério? Tínhamos que terminar muito bem. Pelo amor da santa. Piadas secas. Vocês não sabem piadas secas? Muitas, demasiadas. Conta lá uma. Para terminar, vá lá. Para terminar. Estamos quase a terminar. Epa, não, a nossa Hildeberto está tão caladinho. Ele ainda está cá. Estou aqui a ouvir. Então, uma piada seca, Hildeberto. Ora, sei que eu por acaso até já tomei café, molhei a garganta. Não me lembro, afetou-me o cérebro, não me lembro assim nenhuma de repente. Não, mas olha, há uma quadra que também não rima e que não tem nenhuma maldade, mas que eu desde muito novo me ficou na memória. Foi contada por um amigo meu, um antigo colega do Rádio Clube de Angra, que não tinha jeito para coisíssima nenhuma, a não ser para a técnica. Então era uma coisa do género: eu fui ao mar pescar laranjas, que é coisa que o mar não tem. Como é que eu hei de vir enxuto se eu vim do forno da cal? Fiquei a olhar para o homem, mas não tem sentido nenhum. E a outra é: eu tenho uma figueira carregada de batatas e fui a São Miguel com as meias brancas. E ficava a olhar para ele. Não tem qualquer sentido. Isso ainda é pior que as minhas piadas secas. Isso podia ser uma conversa minha num dia normal. Eu às vezes estou completamente distraída. Isso é preocupante. Não digo nada com nada. Isso é preocupante. Estou a falar. Vocês não têm a atenção dispersa. Eu sou terrível. Eu vou lavar os dentes, entretanto vejo um papel, pego no papel, esqueci-me de lavar os dentes, vou arrumar o papel, vou pôr no lixo, vejo uma caneca, pego na caneca, vou fazer. E quando dou por mim, eu já não sei onde é que. Ainda hoje de manhã estava-me a arranjar, vou da casa de banho para o quarto, pego nas calças, vou-me vestir para o corredor e eu disse: meu Deus, que descontrole que vai aqui. Deus, lá está. Meu Deus. As conversas são todas singulares. Vai tudo bater. Mas isso é uma questão, isso é uma questão linguística. Eu também digo por amor da santa e não acredito em santa. Não por aí. Exatamente. É uma questão perfeitamente social e linguística. Deus, para mim, é energia. Não é? Energia está em tudo. Energia para mim, pronto, está em tudo. E a energia mais importante é o amor, não é? É o amor! O amor é que cura! Porquê é que toda a gente faz essa... vocês... O excesso de lamechice às vezes é um Não é lamechice! Não é lamechice. Eu acho que não é demais. Para mim não é. Vá, para terminar, palavras finais. Para já, Rui, obrigada por teres vindo ter connosco. Para terminar aqui, pronto, estava a ver. Rui, palavras finais. Epá, desculpem lá qualquer coisinha. Mas obrigado pela experiência. Olha, eu, como de costume... Ana diz que hoje não. Traz ali um... Nope, not today. Não, acho que sim. Tivemos aqui uma horinha engraçada. E foi divertido. E espero que se tenham divertido connosco também. Portanto, que é esse o objetivo. Como sempre, navegámos aqui numas águas assim incertas. Pronto, vá. Hoje não disseste palavrões. Não, ele disse para mim, então... Os palavrões. Os palavrões são muito saudáveis. Não, mas já do que eu disse é um palavrão. Não, porque a conversa foi mais séria que ao costume, não é? Às vezes isto... Pronto, desculpa lá. Não. Às vezes deste nível, Não, exatamente, quando deste nível já é muito interesse só. Deste nível só de interesse. E então aí eu sou... Também porque, geralmente, as nossas opiniões extremam-se mais, não é? As famílias foram até mais convergentes. Portanto, quando são mais afastadas é que me solta o palavrinho. Vem para os pis. Vem logo para os pis. Sónia e Hildeberto, palavrinhas para os nossos ouvintes. Olha, é só sermos mais compreensivos sempre uns com os outros, se for possível, e a respeitar uns aos outros. Isso é amor também. Sim. Estamos mesmo um minutinho para terminar. Hildeberto. Olha, só para dizer que é muito saudável brincar com coisas sérias, apesar de que há muita gente que não acha piada a isso. É muito saudável, porque descontraídamente vamos falando de coisas que são muito importantes na vida das pessoas. Exatamente. Sentido de humor muito importante. O tamanho importa, que é uma grande conclusão que nós tiramos aqui hoje. Desculpem.
E a energia mais importante é o amor, é sim, senhor Mário. Muito obrigada. Vamos ter lamechas cada vez mais. Um grande beijinho. Obrigada pela vossa companhia. Obrigada a vocês todos por estarem aqui hoje. Um grande beijinho. Fiquem bem. E não percam ocasiões para amar. Tchau, tchau. E o amor também é um conceito muito vasto. O amor